Olá pessoal, boa noite. Agora aqui eu vou começar uma transmissão ao vivo. Eu vou explicar aqui para vocês sobre o livro de Malaquias, né. É um livro ali que o pessoal, eh, o pessoal aqui do nosso país aqui, né, o pessoal religiosos citam muito só por causa é conhecido muito por causa de um versículo. Mas eu queria entender o seguinte, realmente vocês conhecem o conteúdo inteiro do livro Malaquias, o que quer dizer, ou só aquela parte que fala referente ao dízimo? Entendeu? Então eu vim aqui falar para vocês aqui, mas é referente ao contexto histórico desse livro, né, e vamos esclarecer umas coisinhas aqui que ficam um pouco vagas, né. É por isso que o meu canal é chamado de História e Teologia, é porque eu tento associar tudo escrito ali o que aconteceu no contexto histórico, para ter um melhor entendimento sobre o que aconteceu realmente para aquele texto fosse escrito, entendeu? Então, então eu vou começar aqui lendo a passagem, que o texto é curtinho, então eu vou ler para vocês, tá? E eu quero que quem estiver assistindo aqui me acompanhe para a gente chegar ao entendimento desse livro, certo? Então, vamos lá. Vamos lá em Malaquias, né, é o capítulo 1, tá? Malaquias capítulo 1. Eh, uma profecia, a palavra do Eterno para Israel, por intermédio de Malaquia, né, e o nome deles é Malaque, quer dizer o mensageiro. Malaquia significa mensageiro. Eu os amei, diz o Eterno. No entanto, vocês perguntam: como nos mostra teu amor? E teu Eterno responde: Esaú era irmão de Jacó. Contudo, amei Jacó e odiei Esaú. Tornei as montanhas desoladas e dei seu território aos chacais do deserto. Edom diz: agora fomos derrotados, mas voltaremos e reconstruiremos as ruínas. O eterno Senhor dos Exércitos responde: eles podem construir, mas eu os demolirei. Eles serão chamados terra da impiedade, o povo com quem o Eterno permanece irado. Vocês verão e dirão: o Eterno é grande, mesmo além das fronteiras de Israel. O filho honra o pai, o servo, o servo, seu senhor. No entanto, eu sou seu pai. Onde está a honra devida a mim? E se eu sou o Senhor, onde está o respeito devido a mim? Diz o eterno Senhor dos Exércitos. Sacerdotes que desprezam o meu nome, vocês perguntam: como desprezamos o teu nome? É, ao apresentarem a comida impura ao meu altar, agora vocês perguntam: como nós te tornamos impuro? Ao, diz, ao dizer que a mesa do Eterno não merece respeito, de modo que não vem nada errado com a oferta de um animal cego, um sacrifício, e nada de errado com a oferta de um animal aleijado ou doente. Tentem oferecer esse animal à mesa de condições ao seu governador. Veja se ele se agradará de vocês. Será que ele será que eles receberia? Portanto, o Eterno, Senhor dos Exércitos, pergunta: por isso, se vocês oram a mim, se vocês oram agora para que Deus me nos mostre o teu favor e que suas ações significam, é a pergunta do Eterno, Senhor dos Exércitos. Responde: ele receberá algum de vocês? Portanto, nenhum de vocês fecha as portas e impede o acendimento inútil de fogo sobre o meu altar. Eu tenho prazer em vocês, diz o Senhor dos Exércitos. Não receberei nenhuma oferta sua, desde o extremo oriente ao extremo ocidente. Meu nome é grande entre as nações. Apresentam-se ofertas em meu nome em todos os lugares, ofertas puras, pois meu nome é grande entre as nações, diz o Senhor dos Exércitos. No entanto, vocês profanaram, dizendo que a mesa do Eterno está suja.
para que o fruto e a comida oferecidos sejam desprezados. Vocês também dizem: como é cansativo, desdenham de tudo, diz o Senhor dos Exércitos. Então trazem os animais que sofreram violência, são defeituosos, doentes. Esse tipo de oferta que apresentam, devo aceitar isso de vocês? Pergunta ao Eterno. Além disso, maldito seja o enganador que possui um animal macho com defeito em seu rebanho, mas faz um voto e sacrifica ao Eterno. De qualquer forma, de qualquer modo, pois eu sou um grande rei, diz o Eterno, e meu nome é respeitado entre as nações. Né? Vamos fazer, vamos ver aqui, essa já ressalva aqui, diz a dica do que tá se tratando o texto. Claro que se refere a dízimos e ofertas, né? Mas está se referindo aqui a como ela foi dada, como ela é dada, né. Antigamente, os dízimos e ofertas eram dados pela primeira primícia do teu gado, a primícia da tua colheita, entendeu. Então, era mais, digamos assim, era mais esse contexto, tá falando sobre o desdém, o descaso com o templo, né. Aqui no capítulo 2 ele já está dando uma repreensão por sacerdotes já de cara. Agora, sacerdotes, esta é a ordem para vocês. Se não ouvirem e se não prestarem atenção à honra do meu nome, diz o Eterno, enviarei uma maldição sobre vocês, transformarei suas bênçãos em maldições. Sim, eu os amaldiçoarei, pois vocês não me dão atenção. Rejeitarei sua semente e lançarei esterco em sua face, o esterco de suas ofertas festivas e vocês serão arrastados para fora com ele. Assim saberão que eu enviei essa ordem, para confirmar minha aliança com Levi, diz o Senhor dos Exércitos. Minha aliança com ele era de vida e paz. Eu lhe dei essas coisas. Era também de temor. Ele me temeu. Ele esteve maravilhado com meu nome. A verdadeira, a verdadeira Torá estava em sua boca. E nenhuma desonestidade foi encontrada em seus lábios. Ele andou comigo em paz e justiça e desviou de muitos pecados. Os lábios de um sacerdote devem salvaguardar o conhecimento, e o povo deve buscar touradas em sua boca, pois ele é um mensageiro do Eterno. No entanto, vocês desviam do caminho. Eles fizeram muitas pessoas falhar em relação à Torá, corromperam a aliança de Levi, diz o Eterno Senhor dos Exércitos. Por isso, eu os tornei desprezíveis diante de todo o povo, pois vocês não guardam meus caminhos e foram parciais na aplicação da Torá. Não temos não temos todo meu Pai? Deus nos criou a todos, pois somos infiéis, por que somos infiéis uns aos outros, profanando a aliança dos nossos antepassados? Judá é infiel. A abominação foi cometida em Israel, em Jerusalém, pois Judá profanou o santuário do Eterno que ele ama, cansa- casando-se com a filha de um deus estrangeiro. Se um homem fizer isso, apresentar uma oferta ao Senhor dos Exércitos, que o Eterno o elimine de suas tendas, das tendas de Jacó, e seja iniciador ou perseguidor. Eis algo mais que vocês fazem: cobrem o altar do Eterno com lágrimas e lamentos e suspiros, pois ele não olha mais para a oferta, nem recebe-o com favor. Mesmo assim, vocês perguntam: por quê? Porque o Eterno é testemunha entre você e a mulher da sua juventude, ele que você foi infiel, apesar dela ser sua companhia, sua mulher pela aliança, ele não os fez uma só carne, a fim de terem parentes de sangue espirituais, porque uma carne procura, porque uma carne procura é a semente de Deus. Portanto, cuidem do espírito e não sejam infiéis com a mulher da sua juventude, pois eu odeio o divórcio, diz o Eterno, o Deus de Israel. E quem
cobre sua roupa com violência, diz o Eterno. Por isso, cuidem do espírito e não sejam infiéis. Vocês têm cansado o Eterno com suas palavras. Contudo, perguntam: como nós temos cansado, dizem o Eterno, dizendo que quem faz o mal é bom aos olhos do Eterno e quem se agrada deles? Ou perguntam: onde está o Deus da justiça? Vejam, envio um mensageiro para cobrir o caminho diante de mim. Eu, Eterno, quem procura. Chegará um modo repentino no seu tempo. Sim, o mensageiro da aliança, a quem vocês agradam. Observem, eis que ele vem, diz o Eterno Senhor dos Exércitos. Mas quem poderá suportar o dia que ele vier? Quem poderá ficar em pé quando ele aparecer? Pois ele será como um fogo refinador, como o fogo da refinação. Ele sentará testando e purificando a prata. Ele purificará os filhos de Levi, refinando-os como ouro e prata, para quem possam trazer as ofertas do Eterno de uma forma correta. Assim, a oferta de Judá e Jerusalém será agradável ao Eterno, como nos dias antigos, como nos tempos passados. Estamos quase terminando aqui, tá? Então eu me aproximarei de vocês para executar os juízos, e serei rápido para testemunhar. Serei contra os feiticeiros adultos, pessoas que juram falso, contra aqueles que tiram vantagem do assalariado, das viúvas e dos órfãos, contra os que roubam os direitos do estrangeiro e não me temem. No entanto, pelo fato de eu, o Eterno, não mudar, vocês, filhos de Jacó, não serão destruídos. Desde o dia dos seus antepassados, vocês deram as costas às minhas mitzvah, minhas leis, e não as guardaram. Voltem para mim, e eu voltarei para vocês, diz o Eterno. No entanto, vocês perguntam: em que ponto precisamos voltar? Pode uma pessoa roubar Deus? Contudo, me roubam. No entanto, pergunto: como roubamos? Na 10ª parte das suas contribuições voluntárias. Aqui, uma maldição está sobre vocês, sobre toda a nação, pois vocês me roubam. Levem a toda a 10ª parte ao depósito para que haja comida na minha casa, e façam um teste comigo, diz o Eterno Senhor dos Exércitos. Vejam se eu não abro os portões do céu e derramo sobre vocês uma bênção que ultrapassa suas necessidades. Por causa de vocês, proibirei o devorador, destruidor de todo produto do solo, da vinha, não se perderá o fruto antes da época da colheita, diz o Eterno. Todas as nações chamarão de felizes, pois vocês serão uma terra de deleites. Uma terra, uma terra de deleites, diz o Senhor dos Exércitos. Vocês têm usado termos fortes contra mim, diz o Eterno. No entanto, indagam de que modo falamos contra ti, ao dizeres que não há sentido servir ao Eterno, em que há de obedecer suas leis, suas ordens, ou em perambular como pranteadores, diz o Eterno, o Senhor dos Exércitos. No entanto, consideramos a pessoa arrogante e feliz. Nós consideramos a pessoa arrogante e feliz. Também os malfeitores prosperam. E eles testam a Deus e, no entanto, escapam. Então os que temiam ao Eterno falaram em conjunto. E o Eterno escutou e ouviu. O livro de registro foi escrito na presença dele para os que temiam ao Eterno e respeitavam o teu nome. Eles serão meus, diz o Senhor dos Exércitos. No dia em que eu arrumar meu tesouro especial, eu os pouparei como um homem poupa seu próprio filho que lhe serve. Então, outra vez mais, vocês verão a diferença entre o justo e o ímpio, entre a pessoa que serve ao Eterno e ao que não serve. Pois o dia está vindo queimando como uma fornalha, quando todos os orgulhosos malfeitores serão como palha. Diz que está vindo, o dia que está vindo a- ateará fogo neles, diz o Senhor dos Exércitos. Não deixará raiz nem galho. Mas para vocês que temem meu nome, o sol da justiça se levantará com a cura em suas asas, e vocês sairão e saltarão como bezerros soltos no curral. Depois esmagarão os ímpios, que será como cinzas sobre a sola dos seus pés no dia em que eu agir, diz o Senhor dos Exércitos.
Lembre-se da Torá de Moisés, meu servo, quando eu ordenei em Horebe as leis e regras para todo Israel. Vejam, eu enviarei a vocês o Elias, o profeta, antes que da vinda do grande e terrível dia do Eterno. Ele fará o coração dos pais se voltarem para os filhos, e o coração dos filhos para os pais. Do contrário, virei e castigarei a terra com destruição completa. Então, gente, o que nós estamos falando aqui é. Vocês viram, eu li o livro inteiro para mostrar para vocês que o contexto aqui não é só dízimo, certo? E eu vou explicar para vocês esse contexto aqui de uma maneira para que não haja dúvida, né? É, não haja dúvida, né? De, de do que as pessoas pregam por aí, os pastores pregam por aí e tiram vantagem, entendeu? Entenderam, gente? O que que eu vou falar para vocês aqui é assim: o livro de Malaquias está dando um alerta para o povo de Israel que já está praticamente no período interbíblico. Que segundo aqui umas pesquisas, é, esse livro ainda estava sobre o governo dos persas, né? Que foi ordenado sacrifícios, né? Era um pouco contemporâneo ao período de Esdras com Neemias, né? Então ele foi escrito aqui no período que provavelmente Neemias teve que voltar para a Pérsia, né? Como está escrito no livro dele, né? Ele era governador, teve que voltar para lá. E nesse período, o povo já vivia um pouco com uma frieza espiritual, né? É, por causa daquela esperança da vinda do Messias, que demorava demais, estava demorando demais, né? E o povo começou a se esfriar espiritualmente, né? E o primeiro caso disso aqui foi o desleixo dos sacerdotes, né? Dos sacerdotes do templo, que já estavam fazendo a coisa de qualquer jeito, oferecendo animal de qualquer jeito, animal quebrar com ferimentos, machucado, animais roubados, né? Então já estava tendo um tipo de uma corrupção dentro do sistema do templo. O que que o templo funcionava? Para quem não sabe, naquela época, dízimos e ofertas, conforme a lei de Moisés, era para ser assim. Os israelitas dizimavam 2 vezes ao ano. A primeira dizima era que a 10ª parte da sua colheita do seu gado era para sustentar os levitas, toda a tribo de Levi que fazia a função do templo, incluindo os sacerdotes e toda a família de levitas que faziam a, a organização do templo, a organização do templo, né? Aquela logística do templo, que era conserto, manutenção, guarda, né? Então era para essa causa. E a outra, que acabamos de citar aqui, era para ajudar órfão, viúva e o estrangeiro, que vinha para a terra de Israel. Porque, assim, era para ter o sistema para funcionar nessa ordem. Que geralmente, quando uma mulher se tornava viúva e com filhos ainda, que eram os órfãos, ela não tinha praticamente nada, né? Ela ficava, digamos, entre aspas, desemparada. Se ela não tivesse um filho adulto para poder cuidar, esses filhos eram pequenos, a tendência deles era endividar e se oferecerem e ficarem escravos do seu credor para até pagar a dívida, conforme está escrito lá em Levíticos, né? Se não me engano, é Levíticos, né? Todo esse processo, que você por 7 anos tinha que trabalhar para pagar a dívida, 6 anos tinha que pagar a dívida e por 7 anos era o ano sabático, que a dívida era perdoada e a pessoa poderia retornar à sua vida, né? Mas a gente viu, nós vimos também, principalmente no livro de Jeremias, como isso, como isso foi corrompido naquele tempo mesmo, né?
como era feito um abuso às vezes. Então, eh, então a gente tem que ver nesse contexto, porque e ainda por cima tá voltando de novo essas coisas de novo nesse tempo. Não bastou Esdras, Neemias fazer essa reforma, o esfriamento espiritual do povo já estava pendendo de novo para essas coisas, essas corrupções, essas coisas assim. Isso que está dizendo o livro de Malaquias, era um relato. E outro fato que nós estamos falando aqui também, é que eles começavam a fazer divórcio, gente. O sacerdote começava a fazer divórcio, largava a mulher dele da sua mocidade, né? Dava a carta de divórcio para ela e estavam pegando uma mocinha nova. E geralmente estavam se contaminando com estrangeiras ainda, né. O fato que tanto Esdras como Neemias condenaram, né. Eles bateram firmemente isso, porque o sacerdote, o um levita, ele tinha a obrigação de casar com gente do seu povo e ter uma linhagem sagrada, porque eles eram os guardiões do templo de Deus. Deus era a herança deles, entendeu? Então eles tinham que ter esse cuidado. E que então foi isso que começou a dar crepe. Eles começaram a fazer a coisa de qualquer jeito, né. Eles começaram a ter mais adoração com o próprio rei persa do que com as coisas de Deus, e a coisa começou a sair dos eixos. Foi por isso que foi permitido toda essa situação do domínio macedônio chegar onde chegou, que essa foi provavelmente foi a última mensagem profética que Deus deu, né, avisando, né. E depois daí por diante, o que aconteceu? Israel começou a sofrer retaliação dos gregos que vieram por diante, né, principalmente do Império Seleucida, né, que teve aquele que nós explicamos, aquele rei que chegou, que tentou abolir o culto do Deus vivo, para helenizar toda Israel, fazer do templo de Deus um templo pagão, uma homenagem a Zeus, né, o Antíoco Epifânio. Foi o primeiro desse período ali que tentou apagar Deus da história, sabe. Então, já contamos isso em outro vídeo, né. Então, todas são consequências, porque, voltando lá atrás, no tempo de Juízes, o povo começou a dar uma esfriada e Deus teve que permitir certas coisas para o povo acordar e lutar, pra porque senão já estava partindo pra apostasia de novo. Estava fazendo as coisas de qualquer jeito. Foi o que aconteceu, foi aquele ciclo de novo. Não bastou todo aqueles 70 anos de exílio e o povo começou já a fazer esse tipo de coisa, indo para apostasia também de novo, fazendo a coisa de qualquer jeito, ficar esfriado espiritual. Isso que o livro está dizendo. E ainda foi uma coisa que está bem claro aqui, vocês querendo ou não, concordem ou não, vai estar no Novo Testamento também, ele abomina o divórcio. Divórcio, sabemos qual foi a condição de divórcio. Ainda mais por cima, a condição que eles deixavam as mulheres. Você sabe que havia uma prática que só o simples fato da mulher ela não gerar filhos, ela é totalmente denegrida para poder o cidadão conseguir o divórcio, para para estar ali para casar com uma novinha, sabe, a mulher é denegrida. Então, por todas essas questões, então é por isso que está o alerta ali, que eles faziam, o divórcio, né. Apesar que nesse período, no período ali, não tinha como você, se separar por questão de adultério, porque era apedrejamento. Tinha que provar que as um dos 2 estava com o amante e os 2 eram apedrejados, né. E então, nessa questão, o que que eles faziam? Eles, praticamente eles denegriam a mulher que estava com ele, que ela era porca, que ela não se cuidava, que ela não cuidava dos afazeres da casa, que ela fazia muita imundice, sabe. Era esse tipo de coisa que eles faziam para poder se separar, dar carta de divórcio para ela,
ela voltar para casa do pai dela ou muitas vezes desamparada, né, e ele já estava arrumando uma novinha ali. Gente, você vê como que a história é a mesma coisa sempre, aqui mesmo, no nosso país. "Ah, vamos divorciar porque nem muitas vezes nem é adultério. Não dá, já deu, tinha que dar, não sei o que, não sei o quê". Cara, você separa da mulher, que vai estar com uma mais novinha. Gente, é um ciclo vicioso isso aí, né, cara. É interessante como as coisas, elas não mudam de povo para povo, né, costume do pecado. É, essa é a realidade. Eh, não dando um alô pessoal aqui do Instagram também, que estão ao vivo, estão compartilhando ao vivo também, tá. E eu espero, assim, que eu já estou dando uma ênfase aqui do que tô tentando explicar para vocês o que quer dizer esse livro aqui, certo. E então, esse aqui foi a questão dos sacerdotes da época. E outras questões aqui, é que o povo estava fazendo a coisa de qualquer jeito, que é ordenança para entre os israelitas, eles tinham que dar essa dizima aí para manter a estrutura do templo, certo? Para acontece o quê? O levita tinha que ser sustentado, eh, para que ele conseguisse fazer toda a estrutura do templo, desde ensino, julgamentos, em questões da Torá, da lei de Moisés, né, é o tipo todo o nosso Supremo Tribunal, o nosso sistema estatal aqui, só que dos modos divinos, que funcionava tão bem, mas desde que o homem não fizesse esse tipo de coisa, que sempre faz. Tudo que tem a mão do homem acontece isso, né. Então, se você não se Israel não fazia a coisa certa, não dizimava, não entregava, os mantimentos, os levitas eram obrigados a procurar trabalho para se alimentar. Então, a oração, a cobertura espiritual do sacrifício não ia ter. É essa a questão que era ali no templo, certo? E então essa questão de dízimo, gente, é é uma coisa complexa no dia de hoje, entendeu? Eh, Vocês veem que é totalmente desvirtuado essa situação. O que nós estamos falando ali é um exemplo que Israel tratar com desleixo o próprio tempo de Deus, que o próprio que eu vou fazer mais tarde, mais pra adiante, eu vou terminar de ler o livro de Ezequiel, e vai nesses próximos capítulos de Ezequiel, vai mostrar qual é o propósito de Deus ali na reestruturação do templo lá no Ezequiel. Daí vocês vão entender melhor por que essa estrutura, Deus mandava o mensageiro bater firme nesse povo. Gente, eh foi só por questão disso. Eles começavam a levar com ele de qualquer jeito, né, a estrutura do templo não estava funcionando direito, precisava ter um puxão de orelha. Ageu também fazia a mesma coisa, que mais tarde, se a gente vê pela história, o Ageu ele foi quase 100 ele ficou 100 anos depois ele veio para dar um puxão de orelha nesse povo. Estava indo para apostasia, esfriamento espiritual e consequência apostasia. Por aí você vê por que que teve todas aquelas consequências na história do livro de Maca na história de Maca dos Asmodeus, Macabeus, por causa disso. Deus teve que fazer esse povo acordar. Tá aqui, certo? E também, eh por exemplo, eles já tinham também, olha só, eh, casamento com mulheres pagãs, gente. É uma coisa aqui que pegava pesado, né, pegava pesado porque é o seguinte, eh, dentro aqui tem a questão do jugo desigual, por quê? A questão A questão não é de sangue e também espiritual também. Se vocês não perceberam, a questão genética ela é muito ligada com a espiritual. Por exemplo, assim, o que define a pessoa ser um israelita, né? Eh, o pai define a descendência por tribo.
A mãe define a descendência israelita. Por exemplo, o que eles estavam fazendo aqui? Eles vão ter filhos com uma mulher estrangeira. Esse filho ele vai pertencer somente para o pai da tribo, mas ele não vai ser um israelita, porque o ventre que define se você vai ser um judeu, se você vai ser um das 12 tribos, o ventre. Então a questão genética pegava muito pesado ali. A mãe que define se o filho vai ser um israelita ou não, certo? O pai define a tribo. A mãe define, o ventre da mãe define se ele é israelita, descendente de Jacó. Gente, mestiçagem aqui, paganismo. Se a gente pegar muito, se a gente pegar bem a fundo a história de paganismo em Israel, vão chegar em coisas espirituais e monstruosas, certo? Vocês sabem que a filha de Jezabel com Acabe, ela quase acabou com a linhagem de Davi. E eram diabólicos, né? Vocês viram que é, os reis que vieram, os reis que eram descendentes depois dali, sabe? É uma coisa terrível. Então, por misericórdia divina que a linhagem de Davi se seguiu, né? O povo israelita também se seguiu. Então, o sangue é uma coisa muito séria. Genética é uma coisa muito séria. Tudo começou a dar errado na história da humanidade quando a genética humana foi dada com uma outra coisinha lá que não era daqui, um intruso, certo? A gente vê em Gênesis 6:2 diz claramente: filhos de filhos de Deus, Rabená Elohim, as filhas dos homens são é, Bané, Bate Adão, as filhas de Adão, né? E, em particular, filhas de Caim. A genética se misturou com outra coisa, começou a dar porcaria. Isso é uma coisa para outra, isso é uma coisa para outro tema, entendeu? Mas o texto se refere àquilo, teve uma intromissão espiritual ali, de genética intrusa ali, entendeu? Tem que tomar cuidado com esses erros aí que os filhos de por causa que foi uma desobediência de união de sangue entre os filhos de Caim com os filhos de Sete. Não, eram todos filhos de Adão. O problema é que o outro intruso vem no meio. Tá bem escrito ali. Pega no hebraico antigo, vocês vão ver que é essa a questão ali. E tem outros textos do livro de Joséfo que não me deixam mentir, certo? Porque por que você acha que os israelitas, quando pisaram na terra de Israel, primeira coisa, matarem todos esses povos, os cananeus, e mais tinha gigante na terra. Por quê? Olha só o sentido da coisa. Quando os espias falaram assim, a terra devora seu morador. Gente, nós estamos falando de gigante, estamos falando de nefilim, estamos falando de criaturas sobrenaturais que faziam sacrifício de gente. Era terrível o negócio ali. Eles comiam gente. Então, olha a história de genética ali, a coisa satânica misturada ali. Então não tinha salvação, não. Isso aqui é assunto para outra coisa. Nós estamos falando aqui da genética aqui, ó. Estavam se misturando com mulheres estrangeiras e pagãs. O que aconteceu isso? O que deu? O que deu com Salomão? O que deu ali principalmente com Salomão, quando ele começou a ter esse casamento dentre nações ali, o que deu? Estava lá com Moisés, na lei de Moisés, falou: não tenho nada contra não tenho nada com essas mulheres desses povos pagãos. Foi o que aconteceu aí. Veio cultuação errada, mestiçagem amaldiçoada, uma série de coisas, gente. Acabou de explicar os fatores aqui. Por isso que tá pegando aqui, isso que tá pegando aqui em Malaquias, certo? É, e ainda por cima a questão de adultério. Ó, esse divórcio aqui, que eu vou dizer pra você? Entre os israelitas, o casamento não é, a visão deles ali não é igual a que a gente tem aqui no Ocidente. A consumação de um casamento não é só o sacerdote ali abençoando o casal, não. A consumação do casamento é na relação sexual. Porque segundo a tradição dos israelitas, a tradição judaica, a,
o casamento se consome, na relação sexual em que as almas se fundem, é a concepção deles. Então é um negócio genético e espiritual. Se vocês não entendem, eh, um homem quando tem relação com a mulher, ele muda totalmente a composição química dela, seus ho da dos seus hormônios, organismo. Olha a situação com que a consumação de um casamento na parte de relação sexual. Tanto é que, eu não sei explicar direito, mas depois disso eles têm que fazer um banho de ritual um banho ritualístico de purificação, porque as 2 almas se fundiram. Aí que se diz: "Serão uma só carne", por causa disso. Então tá explicado a questão de casamento com o modo judeu, por que que Deus abomina tanto isso daí. E se você seguir uma regra que diz que uma pessoa que já teve relação com várias pessoas, com vários parceiros e se casa com uma outra, a ligação de alma dessas pessoas, ela é como se fosse aquela pessoa que ela está tendo relação agora, ela tá tendo relação com a quantidade de parceiro que o outro teve. É coisa relativa, é uma coisa genética e espiritual. Sempre lembre dessas 2 paradinhas, genética e espiritual. Elas andam junto aqui, certo? É por isso que deu essa confusão do dilúvio, Sodoma e Gomorra também é uma coisa. É tudo tá tudo interligado. Então por isso que é bom a gente tentar fazer a coisa certa, ok? Então, vocês viram o contexto aqui, né? Não é só no roubo do dízimo não, tem muita coisa por trás aqui, entendeu? Expliquei para vocês qual é a situação, certo? Que daqui, mesmo assim, ele tá dando um alerta, porque o povo tava desanimado já, né, que segundo tem umas pesquisas aqui, o povo tá desanimado: "Ah, o Messias não apareceu, o Messias prometido não veio", né. Então, o povo tá começando já a largar a mão, começar a fazer zombaria, a reclamar, a murmurar. Olha o pecado da murmuração aqui, o texto tá falando nisso. E fazer de qualquer jeito, né. Eh, então, é o convite que estava dando o profeta aqui para fazer o povo voltar a fazer o que é certo, né. Já estavam burlando o estavam burlando as ofertas, né. Eh, é isso aqui que estava querendo derrubar Deus. Já não estavam fazendo a coisa certa, né. Já estavam pegando animais para sacrifícios, estavam roubando animais e dando para o templo. Os sacerdotes estavam aceitando isso. E ainda por cima, fazendo de qualquer jeito, né. Porque aqui diz que Deus é um rei, ele é tinha nações que respeitavam ele. Esse povo já não estava fazendo mais isso, estavam: "Ah, faz da lei", sabe, tipo, como se fosse uma coisa casual, né. Estavam tendo mais respeito com o rei persa do que com o próprio Deus criador das todas as coisas. E estavam começando a fazer corrupção lá dentro, isso que o texto está dizendo aqui. Estavam aceitando suborno, estavam, fazendo as coisas de tudo quanto é jeito. Você sabe que suborno não deixa de ser um roubo. Alguém está sendo lesado aí para outro ser favorecido. É essa a questão que Deus está brigando aqui, entendeu. Então daí isso aqui que vai estar nos tempos do Novo Testamento, já o próprio sacerdócio estava vai estar nesse sentido aqui, corrompido. O povo já estava nessa parte de corrupção em Jerusalém já, entendeu. É por isso que aconteceu todas essas combinou com todas as atrocidades para a destruição do templo em 70. Estava nesse ponto, nível espiritual, né. E, então é claro que o Eterno teve que agir de novo. E ele falando assim, falando para o povo: voltem para voltem para fazer a coisa certa, porque no dia do juízo, Deus não está vendo mais nada, o ímpio está fazendo, o povo está ficando descrente já, né. Os caras estão fazendo um monte de palhaçada lá e não estão pagando por isso, o ímpio está se dando bem, o cara está fazendo trapaça, se dando bem, fazendo suborno, fazendo essas coisas erradas, está se dando bem. Ele está dizendo aqui.
pior que engraçado que a resposta deles vem em 70, né. No ano 70 da Era Comum, a resposta deles veio, desse povo aí que fez tá continuando esse tipo de coisa, certo. Então, o livro de Malaquias trata muito disso. Eh, então desvirtua essa coisa de, eu não de dízimo que o pessoal fica falando, dando medo em vocês, e tá falando desse caso, de situação aqui. Houve suborno, houve o sistema está sendo feito de qualquer jeito. É a mesma coisa aqui, eu tô ganhando dinheiro, vamos supor se eu tô ganhando dinheiro, se vamos supor se eu tô ganhando dinheiro pra caramba, e eu não declaro imposto de renda para o meu governo. Outro dia, lá num tempo depois, a Malha Fina me pega. Vou ter que pagar centavo por centavo, entendeu? No caso deles é a mesma coisa, era um estado teocrático, é uma lei pré-estabelecida. Você tinha que dar 2/10 do seu dízimo para poder sustentar todo o sistema religioso no templo, porque os levitas, sacerdotes, não só faziam sacrifícios, intercessão a Deus, mas também ensinavam a Torá, eles julgavam de acordo com a Torá, que é o Pentateuco que nós falamos, né, que não é o correto falar o Pentateuco, que eles não o negócio é a parte é a Torá, que são leis e ordenanças, são ensinos e ordenanças, né, que é mais a fundo mitzvah, que é uma ordenança que tem que ser cumprida a regra, certo? Então, está dizendo aqui que ele vai mandar o profeta Elias até antes desse terrível dia, né, eh que vai punir os bons e vai punir os maus aqui com fogo, o dia da ira do Senhor. Aqui já diz um termo profético aqui já sobre o dia da ira do Senhor, e tal, ele estava alertando esse povo, né, faça a coisa certa, né, Deus tentando corrigir o povo. Então, tanto o fato que se vê nas profecias, tudo aconteceu com eles porque eles eram os filhos queridos, entendeu, então tinham que ser corrigidos. Eles ainda são, eles tinham que ser corrigidos. Se livrar da idolatria antes do domínio babilônico, mas agora está vindo a apostasia. Então, a esfriamento espiritual é por isso que aconteceu. Vai vir inimigos, né? Vai vir gente se levantando que Deus colocou gente se levantando, governadores ímpios, que foi o império dos gregos, né? Aí vieram os romanos. Foi só flagelo, porque o povo eles tinham que cair na real, entendeu? Eu espero que tenha explicado para vocês qual a real intenção do livro de Malaquias, para que acabe esse negócio aqui de alguém se basear em versículozinho e dizer que Malaquias é isso, não. A maldição que está dizendo ali é tudo isso. E tem coisa que vai para nós aqui. Divórcio. Gente, tá virando moda isso aqui, entendeu? Agora, pessoal, um povinho aqui só pega e fica lá sobre o dízimo. Mas, ó o tanto de coisa que esse livro está divertindo, gente. É isso que vocês têm que entender. É isso que eu quero que vocês põem na cabeça. Pegue um livro, esmiúce ele, pega a Bíblia, esmiúce ele. Entenda qual é o livro, porque e ainda a gente não pegou leve pesando, a gente pegou leve ainda, porque tem os 12 profetas menores, além de Jeremias, Isaías, né, que que é uma instrução que ninguém gosta de ler, porque é só advertência. Bom, gente, é é isso, né, e sobretudo só que falando que ele vai mandar Elias para o final, esse aqui é um outro contexto que eu vou tentar explicar mais para adiante, já é na questão de Apocalipse, tá. Então uma série de preceitos sobre aqui se ele vai mandar Elias de volta. Isso aqui a gente vai no dia que eu tentar que eu explicar Apocalipse, eu vou explicar para vocês por que quando ele mandar o Elias, certo? O profeta Elias. Ok, gente? Eu vou ficar devendo isso aqui para vocês, mas vai mais para frente, ok? Bom, pessoal, por hoje é só, né?
Eu espero que vocês curtam esse vídeo, né, e eu aceito sugestão, tá, pra gente poder melhorar. E sempre lembrando que a intenção é fazer uma reflexão de cada texto aqui. Eu não sou dono da verdade, eu só quero que as pessoas peguem esse texto maravilhoso que é a Bíblia, estudem e meditem nela, ok? Bom, pessoal, por hoje é só. Muito obrigado. Obrigado, pessoal do Instagram, que eu vou encerrar a transmissão também. E, e aqui no YouTube também já vou encerrar aqui e vamos para a próxima. E eu vou e só lembrando, gente, que ainda temos o terminar o livro de Ezequiel. Ele é um texto grande, complexo, e eu quero fazer uma coisa perfeita. Eu quero fazer uma coisa perfeita. Eu não quero jogar, fazer tudo quanto é jeito, ok? Isso é tudo, pessoal. Boa noite. Até a próxima.